Um mês para viver. 30 dias para uma vida sem arrependimento. Dia 12. Ringue de boxe. Resolvendo os conflitos por meio de uma luta justa. O oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Elie Wiesel. Eles podem esquecer o que você disse, mas nunca esquecerão como você os fez sentir-se. Carl Buchner. Por ter crescido assistindo às lutas de Muhammad Ali e os filmes da série Rocky, um lutador, aprendi a admirar os lutadores de boxe, pela força, agilidade, resistência e determinação. Há algo na maneira como eles encaram a luta que me fascina, de modo que recentemente visitei a academia de boxe de Licanalito, no centro de Houston, onde treinei boxe com Rei Sugaroso. Seu objetivo era me preparar para que eu conseguisse passar alguns rounds no ringue com um dos melhores lutadores da academia. Meu objetivo era evitar danos permanentes em meu corpo de meia-idade. Sobrevivi, mas desenvolvi um respeito completamente novo pelos boxeadores. Embora meus adversários tenham pegado leve comigo, um deles me deu um soco no queixo que me deixou com dor de cabeça pelo resto da semana. Aprendi que, enquanto for apenas um bom lutador, muito provavelmente não irei a Las Vegas competir por um título mundial. Verdade seja dita, eu realmente não tinha a menor ideia do que era o boxe antes que Ray e sua equipe me levassem para o ringue. Assim como eu não imaginava como era lutar boxe, a maioria das pessoas não sabe como resolver conflitos. O conflito é inevitável nos relacionamentos. Quando duas pessoas únicas e imperfeitas se reúnem, elas simplesmente não concordarão em tudo. Por isso é tão importante aprender a lidar efetivamente com as questões de relacionamento. Ninguém nos ensina de fato a enfrentar e resolver os impasses que a vida inevitavelmente traz, sobretudo no casamento. Acho que deveria haver uma lei para que antes de se casar, todo mundo tivesse aula sobre solução de conflitos. Até mesmo nas amizades, no trabalho em equipe, nas comissões e na família em geral, é difícil saber quando se fechar em suas posições e quando jogar a toalha. Se tivesse apenas um mês para viver, você certamente gostaria de saber como enfrentar essas questões tão persistentes e resolver os conflitos com aqueles a quem ama. Luta justa. A Bíblia nos fornece os princípios para uma luta justa. Embora meu desejo seja concentrar-me em como aplicá-los ao relacionamento com seu cônjuge, eles também se aplicam às sociedades, aos colegas de trabalho e aos amigos. Esses princípios não são garantia de que você vencerá ou sempre estará certo quando surgir uma desavença, mas garantem que você ficará mais próximo daqueles a quem ama pelo processo de confrontação do conflito. Há uma orientação que parece muito simples, embora seja mais difícil de seguir. Permaneça dentro do ringue e longe das cordas. Às vezes o conflito fica um pouco tenso e confuso, mas em nossos relacionamentos mais importantes, é preciso ter coragem suficiente para permanecer no ringue até chegarmos a uma solução, não importa quanto tempo leve. Se realmente amamos alguém, devemos reunir todas as forças para confrontar e sofrer as emoções desagradáveis que surgem com o conflito. São sentimentos muito fortes e difíceis, e nos esforçamos ao máximo para evitá-los. A reação típica dos homens é fugir quando são confrontados com emoções fortes, pois se sentem incomodados diante delas. Consequentemente, alguns saem da zona de combate quando os problemas começam a aparecer, pois querem evitar uma discussão a qualquer custo. Poucas coisas são mais frustrantes para uma mulher do que o momento em que seu marido foge de um conflito e vai para sua caverna, onde fica distante, desligado e desinteressado. Todos nós já inventamos táticas de gerenciamento de conflito que refletem nossos temperamentos e nossas experiências, ou o exemplo que tivemos em casa.
A maioria já adotou um dos seguintes tipos de estilo básico de luta. O primeiro é o que chamo de lutador rope-a-dope, um estilo inventado por Muhammad Ali quando estava no auge. No calor da luta, ele se apoiava e ficava balançando nas cordas, protegendo-se sem dar nenhum soco. Seu oponente pensava: ele está cansado, vou pegá-lo agora. Então, ia para as cordas e começava a socá-lo. Mas esse boxeador não estava, na verdade, machucando Ali. O fato é que ele só gingava nas cordas, conservando toda a energia, enquanto seu oponente ficava frustrado, movendo os braços diante dele. Por fim, o adversário se cansava de tanto bater. Os lutadores do estilo rope-a-dope resolvem as lutas com a técnica de jeito nenhum. E são os que dizem: de jeito nenhum você me fará lutar. Eles evitam o atrito, se recusam a se envolver e se afastam quando os ânimos se alteram. Sua regra número 1 é evitar a briga a qualquer custo. Você já entendeu qual é o problema. Evitar o conflito pode até produzir uma paz frágil, mas arruína o relacionamento, mantendo-o raso e baseado no medo. Sem a solução, o relacionamento permanece no nível superficial e nunca chega à intimidade que nasce do enfrentamento de questões difíceis. Existe também o rei do nocaute, aquele cujo lema é: ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum. Esses boxeadores relacionais lutam até vencer e a outra pessoa desistir. O rei do nocaute diz: estou sempre certo e quero que seja do meu jeito o tempo todo. Embora os reis do nocaute normalmente vençam, seus relacionamentos caem no chão e se inicia a contagem, pois a outra pessoa não tem voz e um dia abandona a luta. Em seguida vem o lutador desistente. Esses lutadores jogam a toalha muito cedo. São sempre os primeiros a desistir. Tornam-se capacho, mártires, rolam pelo chão e fingem-se de mortos. Isso produz uma falsa paz e, por fim, cria uma tremenda amargura na pessoa que sempre desiste e um perigoso orgulho naquela que sempre ganha. Não é uma maneira sadia de lutar. O quarto é o lutador 1-2. Ele usa a solução do tipo toma lá da cá. Você ganha metade e eu metade. Em alguns momentos eu desisto, em outros você desiste. Esse estilo pode ser mais saudável e mais eficaz que os outros, uma vez que pelo menos há a disposição de permanecer no ringue e a expectativa de que qualquer um pode ganhar. Contudo, o melhor estilo é o do parceiro de treinamento, o sparring na linguagem do boxe. Nele, a pessoa se dedica a fazer parte da equipe e ajudar seu colega. Os parceiros de treinamento permanecem no ringue e fora das cordas. Por mais desagradável que seja a situação, eles permanecem juntos até chegar a uma solução que ambos julgam a melhor. Os parceiros de treinamento percebem que o relacionamento é mais importante que o problema em discussão e entendem que o processo geralmente é mais vital que o resultado. Se lhe restassem poucos dias de vida, você não gostaria de alcançar a paz real com aqueles a quem ama? A única maneira é permanecer no ringue e resolver qualquer conflito antes que seja tarde demais. Pela minha experiência com pessoas que sabem que seu tempo é limitado, pude concluir que esse é um dos maiores presentes que você pode dar àqueles a quem ama. Vale a pena refletir. Que tipo de lutador você é? Como acha que seu estilo se desenvolveu? Como você descreveria o jeito de seus pais lidarem com os conflitos? Como o estilo deles influenciou o seu? Se tivesse um mês para viver, o que você mudaria na maneira de lidar com os conflitos? Por quê? Se nosso desejo é permanecer no ringue para que o nosso relacionamento cresça, então devemos lutar de forma justa. No boxe, o juiz chama os dois lutadores ao centro do ringue e diz: ok, vamos ter uma luta justa. Aqui estão as regras básicas. Não vale bater abaixo da cintura, pôr o dedo no olho, dar cabeçada e, no caso de Mike Tyson ser um dos lutadores,
é proibido morder. As regras foram lançadas e estabelecem as expectativas e as ações de ambos os lutadores. Antes de lutar com seu parceiro ou com alguém importante para você, estabeleça as regras básicas, alguns limites que não poderão ser excedidos. Antes de ter um confronto com um colega de trabalho, é preciso lembrá-lo de que ambos estão comprometidos em buscar uma solução juntos, e não em encontrar um bode expiatório. Antes de dispor-se a resolver uma questão com um amigo, é preciso reafirmar o compromisso que você tem com ele e com sua amizade. Seu amigo precisa saber que você está disposto a suportar os sentimentos desagradáveis que acompanham o confronto, porque você valoriza o relacionamento e deseja preservá-lo. No começo da luta, os boxeadores colocam um protetor bucal para servir de anteparo para os golpes. Também devemos colocar uma proteção em nossa boca. Paulo nos apresenta o principal protetor bucal em sua carta aos Efésios. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam. Efésios capítulo 4, versículo 29. As palavras podem cortar fundo e a ferida permanecer aberta e inflamada por vários anos. Devemos dispor-nos a assumir o controle de nossa língua, sobretudo no calor da luta, se quisermos construir um relacionamento que perdure depois do conflito. Sabe-se que a verdadeira arte da conversação não consiste apenas em dizer a coisa certa no momento certo, mas também em aprender a não falar a coisa errada nos momentos em que se sentir tentado a fazê-lo. Isso não significa evitar o cerne do conflito. Não podemos ignorá-lo nem negligenciá-lo, mas quando agimos honestamente, revelamos nossos verdadeiros sentimentos, o que pode gerar algumas faíscas. Por isso, combine logo no início que algumas palavras devem ser evitadas. Numa discussão com seu cônjuge, não fale aquela palavra que começa com D, ou seja, divórcio, usando-a como uma granada. Expresse a intensidade de seus sentimentos sem usar linguagem impura ou abusiva. Palavras desse tipo simplesmente obstruem a verdadeira comunicação, impossibilitando que o conflito seja resolvido. Depois de colocar o protetor bucal, a próxima regra básica para uma luta justa é não atacar. Aprenda a atacar as questões sem atacar o outro. Nunca diga, você fez isso, é tudo culpa sua, você é o mentiroso. Quando culpamos ou acusamos alguém, suas barreiras se erguem e vocês não vão chegar a lugar algum. A reconciliação nunca será alcançada enquanto ambos estiverem na ofensiva. Lançar mísseis sobre essas barreiras fará que ambos fiquem ainda mais separados, em vez de permitir que se aproximem. Em vez de atacar, tente controlar os sentimentos. Se os dois aceitarem a responsabilidade pelos erros, agirão como parceiros, crescendo juntos, e deixarão de ferir-se e arrepender-se depois. Portanto, comece com seus sentimentos. Ninguém pode descartar os próprios sentimentos, pois são válidos simplesmente por serem seus. O segredo é expressá-los sem deixar que se tornem a razão do conflito. Outra estratégia é evitar trazer coisas do passado para o conflito presente. Pode ser muito tentador desenrolar a lista de ofensas, injustiças e decepções registradas durante todo o período do relacionamento com a outra pessoa. Isso simplesmente desvia a atenção do problema. Decida concentrar-se na questão imediata e permanecer nela até que se chegue a uma solução. Se você adotar um tom histórico, não se surpreenda se outra pessoa adotar um tom histérico. Essas são regras básicas. Algumas orientações a serem prefixadas. Empenhe-se em lutar justo. Você se surpreenderá ao notar que é possível alcançar uma solução mais depressa e fortalecer o relacionamento. Permaneça no ringue, enfrente a luta e concentre-se em lutar justo. Vale a pena refletir.
É comum você ter uma luta justa com aqueles a quem ama? Quais regras básicas são mais difíceis de seguir? Ou, em outras palavras, com que frequência você costuma dar um golpe abaixo da cintura? Como os outros têm reagido a essa prática? Decisões divididas. No casamento, é fundamental permanecer no ringue, lutar segundo as regras e obter uma solução do tipo nossa, ou seja, que seja boa para ambos e fortaleça o relacionamento. Mas, de vez em quando, é possível enfrentar uma situação em que não se chega a um acordo. Nessas situações, concentre-se mais na reconciliação e menos na resolução. Lembre-se de que seu relacionamento é mais importante que chegar a um acordo em tudo. Portanto, discorde cordialmente. Vocês podem andar juntos sem que haja um acordo mútuo o tempo todo. A sabedoria que vem do céu, primeiro que tudo, é pura e cheia de calma e brandura. Depois, é amante da paz e cortês. Tolera o debate e está pronta a submeter-se aos outros. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Os relacionamentos maduros são capazes de lidar com as raras lutas em que há decisões divididas. Em dado momento, ficará claro que existem coisas com as quais vocês nunca concordarão. Não importa quanto os dois amem o Senhor e quanto estejam apaixonados um pelo outro. Vocês nunca concordarão em tudo, porque Deus os fez diferentes. Não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de ver a vida a partir de perspectivas diferentes. Se ambos desejarem manter a mente aberta e aceitar o ponto de vista do outro, continuarão a respeitar-se mesmo quando concordarem em discordar. Isso não é um comprometimento, pelo menos não do tipo negativo. Nem um tipo de remendo em que se concorda em discordar simplesmente para manter a paz e seguir adiante. As decisões divididas aceitam e até mesmo apreciam a perspectiva individual que cada um traz para o conflito. O mais importante é trazer o príncipe da paz para o ringue. São necessárias 3 pessoas para construir um excelente casamento: um marido, uma mulher e Deus. Você não traz Deus simplesmente para seu lado e diz: Deus, ajude-me a vencer essa discussão. Não. Você o convida a participar da situação como um todo, porque Ele é o único que pode satisfazer suas mais profundas necessidades. Trazê-lo para a luta não significa tornar-se passivo e complacente. Jesus ficou irritado e expressou suas emoções, mas, sendo o perfeito Filho de Deus, nunca pecou. Isso mostra que não há problema com a ira. Ela não é necessariamente pecado. De fato, às vezes a ira é a emoção mais apropriada que se pode ter diante de um relacionamento verdadeiramente importante. Mas devemos estar dispostos a lidar com a ira e analisá-la da maneira como Jesus fez, ou seja, a fim de realizar a vontade de seu Pai por meio do amor aos outros. A chave é aprender a caminhar com Deus diariamente. Eis o verdadeiro segredo da reconciliação, da vitória sobre o conflito, da luta justa: tornar-se mais semelhante a Jesus. Para a vida toda. Primeiro, descreva o último grande conflito que você teve com alguém a quem ama. Imagine que você seja um espectador ou um comentarista e analise a luta. Foi uma luta justa? As regras básicas foram mantidas? Como você descreveria o estilo dos lutadores? Quem venceu o combate? Foi uma vitória limpa? Segundo, qual de seus relacionamentos atuais envolve conflitos que exigiriam que você entrasse no ringue se soubesse que tem apenas 1 mês para viver? Terceiro e último, passe um tempo em oração, pedindo que Deus lhe mostre quando e como você espera que outra pessoa satisfaça as necessidades que somente Ele pode satisfazer. Peça a Deus que lhe dê o que você mais precisa dele.